Oi, eu sou a Bárbara, estudante do ensino médio, e hoje eu vou falar sobre dilatação térmica. A dilatação térmica é quando o material ou objeto aumenta seu volume, quando ele recebe calor. Quando os corpos recebem ou cedem energia, eles podem variar sua temperatura, variar seu volume, mudar de fase ou pode haver realização de um trabalho. Um trabalho é toda vez que uma força gera deslocamento. A gente vai ter a dilatação dos sólidos e dos líquidos. Os líquidos dilatam mais que os sólidos, então eles vão ter um coeficiente de dilatação que é um valor próprio de cada substância maior do que o dos sólidos, mas eu vou explicar mais sobre o coeficiente mais pra frente. Alguns fatores que vão influenciar na dilatação dos sólidos são variação de temperatura, o tipo de material que o objeto é feito e o coeficiente de dilatação. A gente vai ter 3 coeficientes de dilatação. O coeficiente de dilatação volumétrico, que é representado pela gama, coeficiente de dilatação linear, que é alfa, e coeficiente de dilatação superficial, que é beta. Alfa é 1/3 de gama e beta são 2 alfas. A gente vai ter 3 tipos de dilatação dos sólidos: a dilatação volumétrica, a linear e a superficial. A dilatação volumétrica é quando a gente está olhando o volume do material. Então a gente considera 3 valores: largura, comprimento e altura do material. E o coeficiente de dilatação é o coeficiente de dilatação volumétrica, representado por gama. O outro tipo de dilatação é a dilatação linear. Nela a gente considera apenas o comprimento e ela a gente usa para medir a dilatação de fios e tubos. E o coeficiente de dilatação linear é a alfa, que é 1/3 da gama. E a gente tem também a dilatação superficial, que nela a gente considera a área do material, ou seja, o comprimento e a largura. E o coeficiente de dilatação superficial é beta, que são 2 alfas. E a gente usa para medir a dilatação de chapas finas e laje. Lembrando que o coeficiente de dilatação ele é específico de cada material. Como eu tinha dito, os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos. E lembrando que num exercício que envolva a dilatação dos líquidos, é importante lembrar que o recipiente em que o líquido está também dilata. Ou seja, quando temos um recipiente que contenha água, por exemplo, e você quer saber a quantidade de água que transbordou quando você aqueceu aquele recipiente com água, você tem que fazer a dilatação tanto do recipiente quanto do líquido. E como o líquido dilata mais do que o sólido, o líquido pode transbordar do recipiente. Não necessariamente, não é sempre que isso acontece, mas quando isso acontecer, a parte do líquido que vazar do recipiente é chamada de dilatação aparente. A água tem um caso muito específico. A água tem uma dilatação irregular, assim como a prata e o bismuto. Essas 3 substâncias dilatam de formas diferentes das outras substâncias. A maioria dos sólidos afunda nos seus líquidos, porque eles são mais densos, ou seja, o material mais denso afunda, né? Porque ele é mais pesado. Agora, no caso da água, prata e bismuto, não. Quando eles estão no estado sólido e colocam no mesmo material em estado líquido, ou seja, quando você coloca gelo num copo com água, ele flutua. Isso é um exemplo de dilatação irregular. Por exemplo, quando a água é aquecida de 0 para 4 graus, o seu volume vai diminuir e a sua densidade vai aumentar. E quando a água é resfriada de 4 para 0 graus, o seu volume vai aumentar e sua densidade vai diminuir. Essa dilatação irregular da água é fundamental para os seres vivos que vivem no fundo do mar. Porque quando eles passam por baixíssimas temperaturas no inverno, o lago iria congelar todo, ou o mar congelaria todo. Mas parte do lago apenas congela, só a superfície. Como a superfície congela primeiro, que ela está mais em cima, né, mais em contato com o ar e a temperatura, a superfície vai congelar primeiro. E aí, o gelo, como de 0 a 4 graus ele fica menos denso, ele vai ficar em cima, ele vai boiar. Então vai ficar uma camada de gelo em cima. Então não vai congelar a água que está embaixo, possibilitando que os animais e plantas que vivem lá possam sobreviver também durante o inverno.
E esse fator também se deve porque o gelo é um isolante térmico. Então, como a camada de gelo ficará na superfície, vai impedir que o frio chegue na parte que a água ainda está líquida. Esta foi a aula, espero que tenham gostado, espero que tenha tirado suas dúvidas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.